dia a todos, né? Aqui, antes de mais nada, gostaria de agradecer à equipe também, que nós trabalhamos juntos durante essas 2 semanas para preparar essa pesquisa. Agradecer ao Getúlio e ao Elan, que são da equipe. Agradecer também ao Sindicato da PO, que nos proporcionou a oportunidade de fazer uma pesquisa, além de pesquisarmos só o vencimento base de salários, mas ir além, pesquisar outros aspectos das carreiras, né? E agradecer também ao nosso companheiro Vital por ter preparado um trabalho de mídia tão bacana. Vamos iniciar o trabalho explicando como é que é feito rapidamente uma pesquisa, né? Na pesquisa você tem 2 aspectos importantes. O primeiro é o universo que você quer pesquisar, né? E o segundo são os pontos dentro daquele universo, assim, os pontos dentro deste universo que vão ser abordados na pesquisa. Nós vamos tratar aqui, como já foi dito, da carreira dos professores da rede estadual, né? E o nosso universo são 10 estados do Brasil. Eu vou explicar por que esses 10 estados, né? E por que o Rio Grande do Norte está com a cor diferenciada. Pode passar adiante, por favor. Os 10 estados que estão no estudo que nós vamos apresentar são os 10 estados que recebem a mesma receita por aluno no Brasil, né? O Rio Grande do Norte está destacado porque, como nossa pesquisa era dados de 2011, ele também estava nesse grupo dos estados que, proporcionalmente ao número de matrículas, tinham a mesma receita do Fundeb. A partir de 2012 agora, por uma questão mínima, ele saiu desse grupo, né? E apenas 9 estados estão no grupo da mesma receita por aluno, que é o que a gente vai mostrar agora adiante. Aqui estão todos os estados do Brasil e quanto é que cada estado recebe por matrícula, né? Você nota aqui que nessa primeira coluna da esquerda, quase todos, à exceção do Rio Grande do Norte, têm a mesma receita por aluno. Esses estados são os que vão estar englobados no nosso estudo, porque eles recebem uma verba chamada complementação da União, de modo que todos eles estão com a mesma receita por aluno. Aí você pergunta, e por que é que os demais estão acima? Bom, o Fundeb ele é distribuído, vou falar aqui de maneira simplória. Existem aproximadamente 100 bilhões de reais a nível nacional que é destinado ao Fundeb. O que diz a lei do Fundeb? O governo federal diz, se existem 100 bilhões, eu complemento com mais 10, que é 10%. Só que esse meu complemento, como é que ele é dado? Eu vou pegar o que tem menor receita, que no caso, só para citar, é o Maranhão, menor receita própria, e vou elevar o Maranhão para aquele que é a segunda pior receita. Depois eu pego os 2 piores e elevo para a terceira, de modo que o dinheiro que vai ter no ano de 2012 só vai dar para equalizar esses 9, né? Se fosse colocado mais dinheiro, ele conseguiria equalizar Mato Grosso, Paraná e Minas Gerais. Mas do modo que está, os 9 estados que receberão complementação da União em 2012 são esses citados ali do lado esquerdo: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Então, esses estados e o Rio Grande do Norte, que foi o que recebeu ano passado, são objetos de estudo nessa pesquisa. Os aspectos a serem tratados serão 6, né? Além do vencimento base, nós falaremos também da remuneração, que é tudo aquilo que se recebe além do vencimento. Por exemplo, os professores da rede estadual do Ceará, além do vencimento, tem uma verba chamada regência de classe, que é 10% do vencimento para quem é graduado e especialista, e tem um percentual diferenciado para quem é mestre e doutor. No caso dos demais estados, também existem outras verbas além do vencimento, nós vamos tratar mais à frente. Outros 2 pontos que são bastante importantes quando se fala de carreira é como eu, professor, vou progredir na minha carreira. Então, eu tenho que saber, para você ter como comparar as progressões
a nível dos estados, né? Então, você tem duas formas de progredir. Ou eu sou concursado, sou um professor sou graduado, então sou concursado, eu entro como professor graduado. Ou eu decido, não quero fazer especialização, não quero fazer mestrado, nem quero fazer doutorado. Então, eu vou progredir, que a gente chama de progressão horizontal. A cada ano eu vou ter um percentual, ou a cada 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da carreira dos estados, eu ganho um percentual por permanecer naquela minha formação. E cada estado tem o seu critério. Ou então eu digo, não, eu tenho muita vontade, eu entrei como graduado, mas eu tenho muita vontade de ser um professor doutor. Então, aí eu vou evoluir de maneira vertical, progredir verticalmente. Eu saio do graduado, viro especialista, ganho um percentual tal, e isso varia de estado para estado. Depois faço um mestrado e assim sucessivamente. Faço um doutorado, onde eu chego no final da carreira. Então, isso aí são mais dois aspectos que nós vamos tratar. Tem outra coisa que é aquele primeiro exemplo que eu falei. Se eu sou graduado e quero permanecer graduado, de quanto em quanto tempo, de quantos em quantos anos, eu vou conseguir minha progressão salarial? Isso é outra coisa que a gente vai comparar como é que os estados estão fazendo. Aqui no Ceará, a gente sabe que, pela lei, a cada ano, você tem direito a 5% de progressão. Nós vamos mostrar como é que está essa situação também nos outros estados. E, por último, é um tema que vem sendo bastante tratado ultimamente, até pela própria lei do piso, que é a questão falando da composição da jornada do professor, que você tem uma parte que ele fica em sala de aula e você tem outra parte destinada a atividades extraclasse, né? E essa questão das atividades extraclasse, que na própria lei do piso diz, e recentemente foi sacramentado pelo STF, que isso tinha sido posto à prova, que 33% da jornada do professor, no mínimo 33%, tem que ser para atividades extraclasse. Isso está dito na lei do piso, né? Então, é outro ponto que eu quero mostrar na pesquisa, para a gente ver como é que está essa composição também. Se está todo mundo nesse nível de 33, ou se estão em 20, se estão em 25, e o que isso pode acarretar daqui em diante com as mudanças que a própria lei exige. Vamos começar pela primeira parte, que é a progressão horizontal. Que é, relembrando, se eu sou graduado, quero ficar no graduado, quanto é que eu vou ganhando e em quanto tempo eu vou ganhando. Na barra verde, você vê de quanto em quanto tempo o seu salário progride. E na barra azul, você vê quantos por cento você ganha. Aí vejamos o Ceará como um exemplo. A cada ano, que a barra verde ali está com 1, então a cada ano, o professor ganha 5% de evolução salarial. Isso, pode ganhar, né? Porque tem os critérios também para a evolução, né? E no caso aqui do Ceará, a própria lei fala que é 60% do quadro que teria direito a isso. Só que, ultimamente, digamos assim, as conversas entre o sindicato, as lutas do sindicato têm feito com que 100% do quadro do Ceará tenha progredido 5% a cada ano, né? Apesar de dizer na lei que apenas 60% do quadro progride, o Ceará tem conseguido fazer com que 100% dos professores ganhem essa progressão horizontal. Você olha ao lado do Ceará, ao lado esquerdo, a Bahia ganha 5% a cada ano. Mas não é a cada ano, é a cada 5 anos, né? Então, você não pode simplesmente analisar o percentual que se ganha de um nível para outro, você tem que ver em quanto tempo, né? O Ceará dá esse direito de ano a ano para 60% do quadro. Vamos adiante. O outro aspecto, como eu falei, é se eu sou graduado, quero virar especialista, nós estamos falando de progressão vertical. Então, vejamos quais são os diferenciais percentuais dos estados. Do médio para o graduado, professor de nível médio, para o professor. Se eu sou professor de nível médio e faço uma faculdade, aqui na coluna da esquerda, nós temos o percentual que, no caso do Ceará e dos demais estados, você teria de incremento de vencimento base. No Ceará seria 20%. Só esclarecendo rapidamente, aquele asterisco do Amazonas, é que
a única informação que não foi possível coletar nessa pesquisa foi o valor do salário, o valor do vencimento base do professor de nível médio do estado, da rede estadual do Amazonas, né? Então, nós colocamos ali um asterisco. E também realçando que os demais valores desse mesmo estado estão pautados numa lei de junho de 2011. No final, vai ter uma bibliografia, os slides vão ser disponibilizados também à imprensa, e vai ter toda a bibliografia com lei, se quiserem pesquisar, e além do que está exposto. No caso do graduado que quer virar, faz uma especialização, o Ceará tem o maior percentual, ou seja, traduzindo o maior incentivo para um professor que entra como graduado tornar-se especialista, que é de 47,7% de diferença, enquanto que você vê que o segundo deles está com 17,3%, que é o estado da Bahia, né? Vamos adiante. Da mesma forma, um professor especialista para mestre, o Ceará também tem um bom diferencial, que é de 21,5%, estando à frente dos demais, né? E de mestre para doutor, você tem aqui o Ceará com 15,8%, né? E o Rio Grande do Norte, que é o maior deles, com 35,3%. Pode ir. Bom, os outros dois aspectos que vão ser tratados de maneira simultânea, vencimento base e remuneração, né? Obrigado. No caso aqui, nós vamos comparar não apenas o vencimento do início de cada formação. A gente tem que ver quanto é que aquele professor que é graduado ou que é especialista, que entrou no primeiro nível do especialista do graduado, quanto é que ele poderia chegar no final da carreira dele se ele quiser ficar como está, na formação em que ele se encontra. Então, vamos lá. O vencimento base inicial do professor graduado do Ceará, a gente nota que ele é o quarto pior aqui, né, comparativamente aos demais. Então, ele deixa a desejar nesse quesito. Já o vencimento final de carreira, ou seja, continuei como graduado até me aposentar, ele ganharia uma posição pelo fato de a formação professor graduado no Ceará, terem vários níveis, né? Vai do nível 1 ao nível 8, e tem carreiras que têm menos níveis. Então, ele ganha uma posiçãozinha ali no final.